Olá, pessoas! Antes de mais nada, é preciso dizer às senhoras, aos senhores que é um prazer inenarrável estar aqui, na presença de todos vocês. No vídeo de hoje, a gente vai aprender a fazer uma conclusão do Enem sensacional. Bora lá? Bom, e como fazer uma conclusão bem legal no Enem? Mais ou menos, a gente vai reservar umas 8 linhas, considerando que todos os parágrafos devem ter uma quantidade semelhante de linhas. A gente vai reservar as últimas 8 linhas do nosso texto para fazer a conclusão, que é o nosso quarto parágrafo. Nesse quarto parágrafo, ele vai ser dividido entre 3 ou 4 frases. Eu já explico por que é opcional, mas no mínimo 3. Não posso fazer menos do que isso. Entre 3 a 4 frases. Aqui eu coloquei do lado uma estrutura do que a gente precisa fazer. Então, na primeira frase, vai ser o momento onde você vai retomar o tema geral da redação e dizer que esse tema precisa de medidas capazes de solucioná-lo. Tá? Então é uma frase bem genérica, muitas vezes ela fica curtinha. Tem texto que consegue fazer essa primeira frase numa linha só e ó, boa, não precisa investir muito tempo nela, tá? Feita essa segunda frase, com retomada do tema e necessidade de solução. Ah, detalhe, essa retomada do tema é explícita, tá? Não vale dizer, portanto é necessário resolver tal problema. Os parágrafos, eles são basicamente autônomos, um independe do outro, por isso que tem que retomar o tema de novo, tá? Aí a gente entra na segunda frase. A segunda frase é onde a gente vai apresentar a nossa proposta de intervenção, a nossa solução para o tema, que é um problema social, que foi pedido lá no enunciado. Essa proposta de intervenção, ela obrigatoriamente precisa ser composta de 5 elementos. Eu coloquei aqui na ordem que eu considero mais fácil de vocês colocarem na redação. Agente, detalhamento, ação, modo e resultado esperado. Será que eu preciso fazer uma ou será que eu tenho que fazer mais propostas de intervenção na minha redação? Fácil. De acordo com o manual do corretor do Enem, o texto pode ter apenas uma proposta de intervenção e tá show. Acontece que a proposta de intervenção, ela precisa resolver os nossos argumentos, os 2 argumentos que foram desenvolvidos no segundo e no terceiro parágrafo. E em alguns momentos, pode ser que você não consiga pensar numa solução que resolva os 2 argumentos. E aí você vai precisar fazer uma outra proposta de intervenção, que vai vir na terceira frase, né? Para solucionar o argumento 1, segunda, e o argumento 2, terceira frase. Você não pode deixar um dos teus argumentos sem solução. Os 2 precisam ser solucionados. Aí a gente tem que ver, será que a gente consegue solucionar os 2 com uma proposta só? Perfeito. Não, essa proposta não dá conta de resolver os 2, então vai ter que desenvolver em 2 propostas. Isso não, 2 propostas ou uma não vai mudar a tua nota na competência 5, que é a que vê a proposta de intervenção, mas ela altera a tua nota na competência 3, que é o projeto do texto. O que é o projeto de texto perfeito, completo? Os argumentos desenvolvidos são os mesmos argumentos solucionados. Então, você obrigatoriamente vai ter que solucionar os 2. Aí fica no seu critério, se você vai solucionar em uma proposta ou em 2, fechou? Propostas, caso você precise de 2 propostas, a segunda pode ser mais simplesinha, tá? Porque aí a nota da competência 5 você já garantiu com a primeira. Aqui você coloca o básico, um agente, alguém, alguma coisa para fazer e o resultado esperado, que é solucionar o teu argumento. E aí não pode faltar a quarta frase. Nessa quarta frase, pessoas, vai ser o momento onde a gente vai amarrar o texto inteiro. Então agora você vai retomar o repertório inicial, o repertório temático do teu texto que tá lá na primeira frase. Volta para essa última. Fiz aqui para vocês um exemplo de parágrafo que inclusive vocês podem usar à vontade, colocar aí essa estrutura, aplicar nos textos de vocês que vai dar boa. Tá? Então, olha só, no meu parágrafo aqui de modelo para vocês, conta quantas frases eu fiz aqui, ó.
uma frase. Cadê a segunda? Segunda frase. Opa, desculpe. Segunda frase, terceira frase e a última, quarta frase. Lembra que todas as frases em um texto bem feito precisam vir com conectivos que retomem a anterior. Olha os conectivos que eu usei e que vocês super podem colocar na redação de vocês, ó. Portanto, ai, mas todo texto começa com portanto no quarto parágrafo, quero ser inovadora. Olha, eu não acho que seja uma boa ideia você querer inovar numa coisa que dá certo. Tem um monte de texto que tira nota 1000 e começa com portanto. Não tem problema, não é um concurso de criatividade. É a gente compreender a estrutura da redação, certo? Então, usa sem medo de ser feliz aqui, ó. Se essa conjunção dá certo, usa ela. Tá? Eu gosto muito dessa dupla aqui, ó, do portanto para a primeira frase e na segunda um para tanto, que traz essa ideia de finalidade. Então, para resolver isso, para atender essa solução necessária, é preciso, e daí você coloca a tua ideia. Se for o caso de trazer mais uma proposta de intervenção, você pode usar um também, para não repetir com além disso do terceiro parágrafo, por exemplo. E gosto muitíssimo da expressão final do somente assim. Porque o assim, além de retomar o que foi dito anteriormente, você tem um peso argumentativo muito forte. Somente assim, tá vendendo teu peixe, né? Somente fazendo isso que eu falei é que vai dar certo. Então aqui as 4 frases e os 4 conectivos. Agora, acompanha comigo o que eu coloquei. Olha como é que foi a minha organização. Eu peguei como exemplo a redação do Caminhos para combater o preconceito linguístico no Brasil. Eu já fiz uma aula anterior aí de introdução desse tema, fiz uma outra aula sobre o desenvolvimento desse mesmo tema e agora a conclusão. Então, se você assistir a aula de introdução de desenvolvimento junto com essa daqui, você tem um texto completo, que seria um padrão nota 1000. Haha, não esperavam por essa, não é mesmo? Vamos lá. O que eu coloquei aqui? Primeira frase, aquela bem genérica, ó, só para retomar o tema e necessidade de solução. Portanto, são necessárias medidas, ó, o pluralzinho, porque medidas, feminino plural, para combater o preconceito linguístico no Brasil. Nossa, olha aqui, ó, medidas, que indica a solução, e o tema, preconceito linguístico. Falei que é uma frase bem direta, bem sucinta. Segunda frase, para tanto, e aí tem um esquema, gente, juro, ó, vou chegar até mais perto de vocês aqui pra gente conversar. Se você seguir a estrutura dessa minha frase 2, garanto 200 na competência 5. Não tem como, você não perde nenhum elemento, você tira a nota máxima na competência 5. Olha só o que vocês vão colocar. Para tanto, é preciso que... Vou pegar outra cor. Ministério da Educação. Ministério da Educação é o agente. Aí, o detalhamento, eu gosto de detalhar o agente. E além de detalhar o agente, eu uso esse daqui, ó. Esse traço, tá vendo? Esse traço, que é a mesma coisa que um parênteses. É para deixar muito claro pro teu corretor. Corretor, tá aqui, ó. Ó o meu detalhamento. Olha como eu tô detalhando o ministério. Daí você coloca assim, ó. É preciso que o Ministério da Educação, importante esfera governamental responsável pelo ensino público e privado no país. Então você coloca a função do agente que você escolheu. Se é um ministério, se é uma secretaria, se é um poder legislativo, executivo, é só colocar entre traços o que aquele órgão faz. Pronto, ó, detalhamento. Aí, depois do detalhamento, verbo, promova. Então, é preciso que o Ministério promova. Importante colocar um verbinho aí, tá? Crie, planeje, aplique. Então, o Ministério faça alguma coisa. Ações, nananana, por meio de. Esse por meio de... Opa, esqueci de pintar a ação aqui, ó. Ação, o por meio de, ele vai deixar muito claro o teu modo para fazer aquilo. Por meio de palestras, por meio da inclusão de uma disciplina na grade curricular, por meio de seminários, por meio do quê?
Explica. Então, por meio de alguma coisa, a fim de. E essa expressão, a fim de, traz teu resultado esperado. A competência 5, que é a proposta de intervenção, ela vale 200 pontos e são 5 elementos obrigatórios, né, que eu falei pra vocês. Cada elemento vale 40 pontos. Então, numa frase só, você fecha os 200. Olha aqui, ó. Ministério, agente, 40 pontos. Detalhamento, importante, esfera, 80 pontos. Ação, promova, 120 pontos. Por meio de, 160 pontos. A fim de, 200 pontos. Então, por isso que eu falei, essa frase é sensacional para você usar na tua redação. Dá super certo, tá? Só não esquece de ir encaixando ali, de acrescentar, né? Promova o quê? Por meio do quê? E não esquecer que depois do a fim de, e esse aqui é um outro jump do cat, um outro pulo do gato. No teu resultado esperado, ele precisa resolver aqueles spoilers de argumentos que estão lá na tua introdução. Então, na minha aula de introdução, aqui, anterior, eu coloquei que um dos argumentos era relativo o preconceito linguístico causa a exclusão de certos grupos culturais, né? Olha aqui, a fim de se evitar a exclusão de certos grupos culturais na sociedade. Eu resolvi quem aqui, ó? Exclusão de certos grupos culturais. Isso aqui, ó, é o meu argumento 1. Entendeu? Tua proposta de intervenção resolve teu argumento. Vamos supor que essa minha ação não dá conta de resolver o meu segundo argumento. Eu faço uma outra, ó. Também é importante que a Secretaria de Comunicação do Governo vincule alguma coisa a fim de, olha lá, garantir a plena inclusão de indivíduos que fazem uso de dialetos diversos. Essa exclusão, era a exclusão de indivíduos na sociedade, era o meu argumento 2. Agora, olha aqui, ó, eu fiz uma solução para resolver esse argumento 2. Então, a proposta de intervenção, além de ter esses 5 elementos, vai ter que ter como resultado esperado a solução dos teus argumentos que estão lá no teu spoiler. Genial, né? Genial, vai dizer. E aí a última frase, que é para fazer aquela amarração. Na minha aula de introdução, eu trouxe como repertório temático Chico Bento. Falei que ele sofria preconceito por conta do dialeto que ele usava e que isso se assemelhava à realidade de vários brasileiros, certo? Falei isso lá no meu primeiro parágrafo. O que eu faço agora? Somente assim, intolerâncias linguísticas, para não repetir preconceito linguístico. Intolerâncias linguísticas, vírgula, como as sofridas por Chico Bento, vírgula, deixarão de se assemelhar à realidade nacional atual. As intolerâncias linguísticas que o Chico Bento sofre, com essas medidas que eu estou propondo, deixarão de acontecer no Brasil. Falei que vendi meu peixe com somente assim? Então é isso, basicamente é esse o movimento. Lembrando que esta frase aqui, ó, a terceira do também, talvez ela não seja necessária se a tua proposta de intervenção resolver os 2 argumentos que você propôs. Fez sentido isso aqui, gente? Conta pra mim, escreve aí nos comentários. Ficou alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Quer tentar uma outra estrutura? Essa daqui é a básica e que eu sei que, ó, dá certo. No mínimo 200 pontos de competência, competência 5 e ajuda muito na competência 3, que é o projeto de texto, porque você soluciona teus argumentos. Certo? Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever, de ativar o sininho. E é isso, pessoas, ó. Um grande beijo e tchauzinho!